Amém. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Felipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidão unanimemente prestavam atenção aos que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Irmã Maria, para só um pouquinho aí, por favor, para mim, só explicar alguma coisa aqui para os irmãos, rapidinho. Por favor, tá? Tá. Vocês viram que tinha aqui nessa cidade, nesse lugar, foi onde Estevão foi apedrejado. Eles tiraram Estevão e alguém lá, pessoas aleatórias, pegaram Estevão e fizeram o sepultamento dele. E Estevão foi morto porque ele falava de Cristo Jesus, mas ele foi morto. As mortes hoje, elas são... Se nós não tivermos bastante cuidado, essas mortes acontecem espiritualmente, né? As pessoas apedrejam tanto a gente que a gente vai perdendo a fraqueza, perdendo a força, vai entrando uma fraqueza muito grande em nós. E, assim, é tremendo. Se a gente não vigiar, acontece isso conosco nos dias de hoje. E vocês veem que Paulo, que era Saulo, ele fazia a mesma prática, ele assolava a igreja, ele perturbava, ele tirava as pessoas das casas, ele arrastava homens e mulheres e prendia. Isso é Paulo quem fazia essas coisas, tá? E Filipe vem pregando. Paulo vem fazendo isso e Filipe vem atrás pregando. Só que Filipe pregava a palavra e Filipe tinha uma unção muito grande. Está faltando, às vezes, isso em nós, essa intrepidez. Ontem eu falava com uma irmã aqui na salinha a respeito disso, das orações. A oração que Jesus coloca, o Espírito Santo coloca na boca de uma outra irmã aqui na salinha, que é uma oração com intrepidez. A maioria das orações aqui são. Nós precisamos ter essa intrepidez de Filipe, porque às vezes a gente prega, a gente fala, só que a gente não tem obras, a gente não vê movimentos, a gente precisa não ter medo do adversário, a gente precisa partir para cima sem medo e falar para ele, olha, sai da frente que eu estou chegando aqui, Jesus está na minha frente, eu estou chegando em nome de Jesus e vai ter cura, vai ter libertação. Filipe falava de Jesus, só que ele tinha. Eu sinto que aqui na salinha nós também temos, a gente consegue falar com abertura, mas o que acontece? A gente pensa em... A gente tem dentro do nosso coração que a gente tem essa liberdade, porque tem muita obra aqui na salinha. As pessoas são curadas, não por mim, não por ninguém, não. Mas é porque a gente tem intrepidez, recebo, meus amados. Uma irmã me mandou uma mensagem agorinha sobre o filho. Eu disse a ela, está faltando você expulsar esse demônio. Meus amados, é porque nem todo mundo consegue ler a palavra de Deus como ela é. E se a gente vê que Filipe tinha todo esse processo, Filipe tinha aqui, ele pregava, mas as pessoas iam atrás dele porque tinha cura. Aí, com aquela cura, havia conversão nas pessoas. Vamos pregar a palavra de Deus, nós vamos ter dentro do nosso coração aquele domínio de
de Jesus mesmo. Não, eu vou pregar e vai acontecer. Não vamos ter medo. Às vezes a gente tem medo até de orar e falar. Nós temos o seguinte, nós somos mesmo ensinados a não falar nem no nome de Satanás. Jesus Cristo foi o que mais falou de Satanás. Nós não podemos falar. Aí ele cresce, ele arvorece, ele dá fruto. Porque se eu não posso falar no nome dele, expulsando ele, mandando ele para fora, a gente viu aqui na segunda-feira, que o irmão Júlio atendeu. Eu estou um pouco perdida assim, foi segunda. Sobre isso, tanto que ele disse. E muita gente critica. Mas fica caladinho aí com o nome dele. Não fala, não. Para você ver se ele não vai crescer. A gente não pode contar obras dele, mas expulsar ele, sim. A gente não pode estar aqui lamentando, contando o fato do adversário, que na sala nem acontece mais isso comigo, eu fico muito feliz. Então, eu queria dizer para vocês sobre isso, que nós temos que entender que, além de falar da palavra de Deus, nós temos que mostrar também aquilo que Jesus faz para nós, no nosso dia a dia. É contigo, minha amada. Deus seja louvado. Amém. Vamos prosseguir, Atos capítulo 8, e eu vou repetir o versículo 7, do 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em voz alta, em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde os mais pequenos até ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Felipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como as mulheres. E creu até o próprio Simão. E, sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia entre o atônito, os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo em Samaria, receberam a palavra de Deus, e enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por ele, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Esse Simão vendo que, pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo, para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois dessa iniquidade, e ora a Deus. Vou repetir de novo. Arrepende-te, pois dessa iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado os pensamentos do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim.
Tendo ele, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos e anunciaram o evangelho. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus Amém. abençoe a irmã Maria de Lourdes. A irmã Maria de Lourdes leu uma passagem que é muito forte, né? Muito sério, essa passagem que ela leu aqui, onde tinha esse rapaz, o Simão, que ele era uma pessoa que adivinhava. Ele pregava a sua vida, ele adivinhava, e as pessoas achavam... É bom demais quando alguém fala da sua vida, né? E acontece, com certeza isso aqui acontecia, né? Porque só falar não resolve. Se ele tinha seguidores, é porque acontecia. E Pedro, aqui estava Pedro... Os meninos, ele foi tentar ludibriar os meninos, né? Tentar ludibriar Pedro e João. Eu imagino que Pedro e João eram gigantes, né? Eu fico pensando, sempre que eu penso neles, eu imagino que, meu Deus, que coisa tremenda. E Pedro e João, o que eles faziam aqui? Eles tentavam, as pessoas tinham sido batizadas, algumas pessoas tinham sido batizadas antes e não tinham recebido o Espírito Santo. E eles foram lá, impunham as mãos sobre as pessoas para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. E Simão viu tudo e pediu para ele, né? Eu vou te dar alguma grana, você faz você desse jeito. Só que aquilo não era de Pedro, não era de João. Aquilo era o Senhor Jesus que tinha colocado, como acontece conosco nos dias de hoje. Alguma coisa que nós temos não é nossa. E quantos irmãos não estão soltos por aí, pregando, adivinhando, fazendo até rodas de orações? Eu já vivi isso. Depois da roda de oração, aí você coopera com aquela pessoa ela vem vender, ela vem fazer alguma coisa, vender colchão, vender isso, vender aquilo. Aí ora, acaba fazendo ali, falando alguma coisa que é bom, e depois essa pessoa tem um benefício. A gente leu lá em Atos, onde está escrito assim que... em Atos não, em Mateus: bem-aventurado aqueles que receberam o profeta na qualidade do Senhor. Esses recebem glória em casa. Agora, aqueles que recebem o profeta como profeta, a glória é do profeta, né? Aqui está isso. Eu não sei bem ler direitinho, não, mas é alguma coisa nesse sentido. E aqui está explicando bem sobre isso. Então, nós temos que ter a consciência no nosso coração a respeito de pregações que nós escutamos hoje. Acontece tudo isso. A gente está lendo aqui, às vezes eu sou muito punida, porque eu dou esses exemplos para os irmãos. Se eu não der esses exemplos para vocês, nós vamos continuar no mesmo erro. Quando a gente chega nas cartas, quando Paulo ele é convertido, a gente vê que Paulo, daqui para frente, a gente vai ver a conversão de Paulo, acho que no próximo capítulo, tudo que ele faz é como exemplos. Se a gente não dá exemplos para a Irmandade, nós vamos viver nessa mesmice. E, assim, quando eu cito esses exemplos, eu quero que a Irmandade entenda que eu não estou aqui falando mal de ninguém. Só são exemplos que nós precisamos ter no nosso dia a dia. E hoje acontece tudo isso aqui. Tem os pregadores que adivinham, tem as rodas de orações que existem, as pessoas que adivinham, e aí a gente, às vezes, recebe aquilo não acontece, ou acontece e ninguém sabe de que parte que veio, de onde veio. Nós temos que ter bastante cuidado, meus amados, porque o poder de Deus, o Espírito Santo, ele não é vendido para ninguém. Ele não é vendido. Não vamos deixar nós esfriarmos por causa, não vamos trocar o Senhor Jesus por nada dessa vida, vender as coisas de Deus, sabe? Vender aquilo que Jesus tem colocado. É muito diferente, isso aqui não tenham isso como uma crítica, os pastores que recebem, que vivem com o seu salário ali, é outra coisa, é até bíblico. É bíblico, eles não estão fora da palavra de Deus. Agora, aqueles que fazem com usura, como a gente vê que tem muitos, aí eles prestam conta com Deus. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre pessoas irem nas casas, pregar,
fazer essa situação e no final tem dinheiro, quer pagar. E aqui não era o sentido da situação, não era esse. Aqui o Espírito Santo eles tinham recebido o Espírito Santo há pouco. O Espírito Santo estava trabalhando na vida deles, eles estavam curando, eles estavam batizando, eles estavam impondo as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Meus amados, vamos abrir o nosso coração para a gente receber o Espírito Santo dentro das nossas casas. Está faltando o Espírito Santo nas nossas casas. Está faltando Jesus. Tem mais autoridade, como a de Saulo, de arrastar pessoas para fora, do que o Espírito Santo que estava em Pedro, João, Felipe. Será que você está com o Espírito Santo dentro da sua casa, um Espírito que apazigua, de paz, de amor? Será que está acontecendo isso dentro da sua casa? Eu recebi a mensagem de uma mamãe agora muito triste, onde o filho está lá, só fala em morte, morte, mas tem que ter intrepidez de Felipe. Tem que ter, não tem jeito. Nós precisamos sair desse quadradinho e ir para cima, repreender Satanás, fazer aliança de libertação, de cura. A gente não quer abrir mão de nada. A gente não quer abrir mão. E nós precisamos, está chegando a hora, essa já é a hora. Eu imagino que nós temos aqui pouco tempo. A gente lê as escrituras, a gente sabe que nós temos pouco tempo. E as pessoas estão esperando vida boa lá na frente. Você tem que viver a vida boa agora. Porque talvez não vai ter isso lá na frente que você está esperando. É agora que você tem que viver com alegria, sabe? Viver aquilo que Jesus colocou, trouxe para nós, aquilo que Jesus mostrou, que ele fez para nós. Nós precisamos viver isso que Felipe vivia, sair, falar de Jesus, mostrar os sinais. Muitos não gostam. Vocês sabiam que as pessoas gostam que você dê um testemunho de tristeza, eles ficam muito mais felizes se você contar a prova do que se você contar a libertação. Eu vi isso esses dias comigo. Eu não sei se é comigo, né? Mas eu não posso, se eu der o meu testemunho, eu vejo que as pessoas se decepcionam. Sabe? Esse testemunho de conversão, de que eu conheci Jesus, isso traz uma decepção muito grande para as pessoas, porque parece que eu vejo que as pessoas querem que a gente sofra, que a gente termina qualquer situação como coitados. E, na verdade, a gente tem Jesus. Então, quando a gente tem Jesus, a gente não tem esse sofrimento mais. E vamos pedir ao Senhor luz. Está na hora de pedir luz. Que a luz de Jesus Cristo, que estava lá nos apóstolos, possa também estar entre nós, em nome de Jesus. Irmã Maria Helena, pode dar continuidade. Versinho 26, Filipe e o eunuco. Paz de Deus a todos. Amém. Deus seja louvado. Amém. 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 Eu vim aqui para a sala para ler na outra Bíblia, na letrinha pequena, porque eu gosto daquela da letra grande, mas ela é mais atualizada e bem dividida. Mas para ficar igual com a das irmãs, eu vou para essa da letrinha pequena. Irmã, me perdoa qualquer coisa, viu? Deus seja louvado. Pode ler na que a irmã sentir, pode ler na Bíblia que a irmã sentir, não precisa disso, não. A Bíblia que a irmã sentir, tá bom? Fica em paz. Amém. Tá bom, irmã. Eu vou ler nessa daqui da letrinha maior mesmo. Deus seja louvado. Amém. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era
superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te deste carro, acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vês? Compreendes o que vês lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminha fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram. É isso mesmo. Então mandou para o carro, ambos desceram a água. E Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Maria Helena. Amém. Irmã Maria Helena leu uma passagem muito maravilhosa e, assim, contradiz qualquer situação que a gente vive hoje. Felipe e o eunuco. Felipe, ele estava lendo o livro de Isaías. Vocês sabem que Isaías foi um profeta messiânico. Então, Isaías profetizava sobre a vinda do Senhor Jesus, há 600 anos antes de acontecer. E vocês lembram que uma certa feita, Jesus, lá no templo, Jesus falava, lia, o que ele lia lá no templo? Isaías. Quem deu crédito a essa pregação, quem deu voz ao braço forte do Senhor, era o que ele lia lá. E aqui o eunuco está ali lendo numa estrada, Felipe para e pergunta para ele o que ele está lendo. Ele fala: eu estou lendo, mas eu não sei o que eu estou lendo. Me explica. Felipe explicou para ele e ele quis batizar naquela hora. Não teve oração para confirmar o batismo, não teve batismo, não perguntou, ele era um eunuco. A Irmandade sabe que o eunuco eram os homens castrados que não tinham desejo sexual. Mas se ele fosse qualquer outra pessoa, não ia perguntar se ele era casado, batizado, amaziado, nem nada. Venha do jeito que você está. E hoje nós temos esses impedimentos assim, muito grande para batizar. É uma cerca de arame farpado que tem entre a pessoa e o batismo. E nós temos que entender dentro do nosso coração que o batismo é uma coisa muito pessoal,
que nós não devemos satisfações a ninguém para batizar, só a Deus. A nossa consciência, o nosso conserto é com Deus. Ele disse assim para Filipe, e indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, é isso que é água? Que impede que eu seja batizado? Filipe não falou, eu vou voltar lá, vou chamar os meus conservos, lá, os meninos, os outros apóstolos, nós vamos orar, se Deus confirmar, a gente volta e te batiza. Não tem isso. Não teve isso. Não existe isso dentro da palavra de Deus. E aí, o que acontece? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração, e responder, é lícito, se crês de todo o coração, você tem que crer para você batizar. Respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É pessoal, é intransferível, é sua identidade. Sabe o número do seu CPF? É só seu. É só seu. Esse encontro que nós temos com Jesus é só nosso. Tem muitas pessoas que elas são impedidas de batizar. Eu já vi pessoas que morreram. Na minha cidade, na cidade da mamãe, tem. Sem o batismo porque não podia, porque vivia há 50 anos com o marido não batizava. Isso é... E aí, o que vai acontecer com essa pessoa? Alguém tem conta para pagar. Porque você quer impedir uma obra de Jesus na vida da pessoa. Com leis, com ordens, com coisas que não está na palavra de Deus, porque não está. É aí que eu sou uma pessoa repudiada nesse sentido, porque eu não tenho como falar outra coisa aqui para vocês. Está escrito outra coisa? Eu quero que vocês entendam que o que está escrito aqui vem do jeito que está. E se a gente lê toda a palavra de Deus, vem do jeito que está. Não tem esse tanto de coisa que existe para a gente batizar. É só crer em Jesus. Até porque tem pessoas que dizem o seguinte, eu preciso parar de fumar, parar de beber, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo para me poder batizar. Venha do jeito que está. Porque o Senhor quem limpa. Casamentos. Meu marido, eu sou casada tem 30 anos, 40, 20, tenho família, tenho neto, mas meu marido não quer batizar, eu não posso batizar. Eu não entendo de onde que arrumaram isso. Quem vai prestar conta dessas almas? E por que eu tenho que dar satisfação da minha vida para alguém? Por que eu tenho que chegar lá e tenho que ler o beabá para a pessoa? Não, eu vim me batizar. Eu vim aqui batizar. Eu não consigo, tá? Porque eu não vejo escrito. Se tivesse escrito aqui, eu entenderia, mas não está. Então, quando não está escrito, isso foge muito de Jesus. Agora, você batiza, você tem um marido, e seu marido não quer casar com você, ele é seu marido, vocês já são uma só carne, né? Mas, vamos lá. Aí, ele separa, ele vai embora, é você e Deus. O concerto que você fez foi com Jesus, você aceitou Jesus Cristo, você creu nele. Você creu nele. Hoje, os casamentos estão estáveis. Casamento de 1 ano termina, como casamento de 50 anos também acaba. E se acabar, você não fez um concerto com Jesus, porque você está esperando alguém que não vai casar no papel. Mas eu só batizo se for assim. A gente vai olhando, são tudo coisas assim que não está na palavra de Deus, como os batismos nossos de crianças de 12 anos. Se nós seguíssemos mesmo a Jesus, o batismo teria que ser com 30 anos, como ele batizou. Porque uma criança hoje com 4 anos de idade, 2 anos, a ciência, a sabedoria está crescendo. Ela fala sem viés sobre Jesus. Porque os pais estão motivando. Então, esse batismo de 12 anos é um batismo consciente, não tem como uma criança de 12 anos ela crer. Ela não tem consciência ainda. Agora, eu batizei com 14 anos. Fui lá batizar. Não sabia e também não me arrependo. Eu não me arrependo de ter batizado. Batizaria de novo com 14. Mas, assim, Mas hoje é muita pressão sobre os filhos, sobre os pais,
sobre aqueles que, dentro da doutrina do homem, ele é impedido de batizar. E tudo que eu estou dizendo está dentro da palavra. Eu não estou aqui atacando ninguém. Eu quero que vocês entendam que eu não tenho como ler essa parte de Atos, falar sobre Filipe, falar sobre esse batismo e dizer para vocês que nós precisamos nos adequar às regras para receber o batismo. Não, a gente recebe o batismo, crê em Jesus, batiza. E eu queria muito que a Irmandade entendesse que eu não estou aqui atacando ninguém. Nenhuma denominação, nem nada. Eu estou falando de Jesus. Mas o que acontece? Quando nós falamos de Jesus, é muito difícil, às vezes, alguém não ficar constrangido. Porque bate demais. Como que eu vou explicar isso aqui para vocês? Que esse eunuco foi em casa e o eunuco tinha mais um detalhe, né? Ele era castrado. Ele já tinha nascido dessa forma. Como hoje, a gente vê muitos homens que já nascem sem desejo, sem aptidão sexual, né? Acontece isso hoje também. Nasceram assim. E o que nós vamos fazer? Impedir? Tem que ter toda uma logomarca para batizar? Isso não é o evangelho, tá, meus amados? Isso são doutrinas de homens que a gente segue, mas não é o evangelho. Só para deixar claro, vocês lembram aquela mulher lá, eu acho que a gente já leu sobre ela, que tinha 5 maridos? Já. Vem do jeito que você está. Do jeito que ela tivesse, e o quinto ainda não era o marido dela. Vejo que teve 5 maridos, mas esse não é o seu marido. O que aquela mulher fez? Aceitou Jesus Cristo. Vocês imaginam que ela foi batizada, né? O Senhor não falou para ela, vamos ver lá, deixa eu ver sua certidão de casamento, deixa eu ver seu negócio. Não. Meus amados, eu não tenho como ler e inventar uma conversa aqui. É o Evangelho. Glória a Deus, eu fico impactada quando eu leio e eu sinto que existe muita dúvida dentro dos nossos corações e, através da leitura bíblica, essas dúvidas são tiradas. Venha do jeito que você está. Venham do jeito que vocês estão. Porque Jesus está de braços abertos, esperando. E tudo que eu li e falei aqui está dentro da palavra. Eu não estou falando nada fora da palavra de Deus. Para vocês que estão me ouvindo, com amor, amém. Aqueles que estão me ouvindo para me criticar, leiam a palavra que vocês vão ver que não tem nada fora daquilo que nós lemos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler agora a conversão de Paulo. Marlene, deixa eu ver como é que nós vamos fazer aqui. Quem que está aqui conosco? Está ótimo. Marlene, irmã, leia até o versinho 18. Sim. Sim. Por favor. Está ouvindo bem? Ótimo, meu amor, ótimo. A paz de Deus com todos. Amém. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele passaram espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias,
E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Amém. Glória a Jesus. Amém, glória a Jesus, né? A conversão de Saulo. Saulo foi um homem muito mau, né? Ele não tinha o Espírito de Deus, ele não tinha o Espírito Santo sobre ele. Mas só que ele era um doutor da lei, né? Ele conhecia toda a lei, ele conhecia, ele era um cara estudado, ele tinha letra, ele era letrado. E no ministério da palavra, no ministério, para se evangelizar, ia precisar de um Saulo, porque aqueles meninos eles não tinham letra. Então, eles não iam conseguir chegar nos lugares que Saulo chegou. E eles não tinham intrepidez que Saulo tinha de conhecimento, de chegar, de entrar, de ser para frente. Isso hoje é raridade. E nós somos tão apedrejados como Paulo foi aqui, massacrado, porque é para frente. Hoje as pessoas chamam de pessoas, até julgam pessoas dessa forma como pessoas que gostam de contenda, de confusão, mas não é. São pessoas que falam de Jesus, têm medo de A e B. E hoje isso a gente vê a normalidade que tem no nosso meio, no meio daquelas pessoas que servem a Deus, ser assim. E Paulo vem lá perseguindo, você vê que Paulo vem lá desde Estevão, já se fala de Paulo, mas imagina que antes Paulo já vinha perseguindo o povo. E Paulo vai no caminho de Damasco, né? É tremendo, ele vai, Saulo, né? Respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, ele tinha cartas. Essas cartas, o que era? Era autorização para entrar na cidade e fazer o que quisesse com pessoas que estivessem falando de Jesus. Porque quando a gente fala de Jesus, como tem que ser falado, isso constrange, isso bate com qualquer doutrina de homem. E eles estavam falando. E ele ia prender aquele povo todo. E ele está indo lá, né, no caminho de Damasco, como os irmãos já conhecem a respeito de tudo isso aqui, e ele diz assim, ele ouve uma fala. Quem que Paulo estava perseguindo? O povo, né? Mas o que Jesus diz para ele? Jesus diz para ele assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quando alguém está nos perseguindo, como a gente vê acontecendo todos os dias na nossa vida, quando tem alguém nos perseguindo, não está perseguindo a nós, está perseguindo a Jesus. E é Jesus que vai resolver a parada com Paulo, porque a gente não pode. Olha o que ele disse. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? Ele já sabia que era o Senhor. Vocês veem que é um Senhor. E disse-lhe o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que faça?
E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. O que aconteceu com Saulo? Ele não ficou cego. Cego. A luz do Senhor Jesus foi tão grande na vida dele que ele não conseguia mais ver nada. Ele não conseguia ver nada. Ele ficou sem enxergar nada. Porque a luz de Deus, quando ela toma as pessoas, aqui foi no sentido mesmo, palpável. Saulo não conseguia ver. Ali, Saulo recebeu o Espírito Santo, ele caiu. Naquela hora, ele caiu. E já não conseguiu mais ver. Aquele que era o dominador teve que ser dominado. Aquele que ia matar todo mundo teve que sair carregado. Porque quando a luz de Deus chega na nossa vida, quando Jesus entra na nossa vida, as coisas tudo muda. Você passa a não ser dependente de mais nada. Paulo, ele tinha recebido a luz de Deus, só que ele precisava do encontro, ele precisava. Vocês viram o que ele passou? Deixa eu ver aqui, Saulo. Ele passou 3 dias. Ele passou 3 dias. Vocês imaginam que esses 3 dias que ele passou orando e jejuando, vocês já pararam para pensar que Jesus passou 3 dias lá, sepultado. Paulo passa 3 dias. Ele teve um encontro com Jesus. Eu tenho por mim, que foi quando eu quero até ler mais, quero depois conversar com a Amada sobre isso, mas isso sempre vem na minha mente. Eu tenho que entender essa parte. Se foi aqui, eu acredito que sim, que ele foi ao terceiro céu. Porque ele foi ao terceiro céu. Ele teve um encontro com Jesus. Ele fala lá na frente que conheço um homem que se de carne não sei. Ele fala alguma coisa muito linda, mas ele estava falando dele que foi até o terceiro céu, que viu coisas inimagináveis, que ele não pode nem falar. Eu tenho no meu coração que foi aqui, nesse encontro que ele teve com o Senhor Jesus. E os olhos dele se abriram. Quantos de nós os olhos estão abrindo, as escamas estão caindo agora? É muitos. As escamas dos meus olhos caíram para mim enxergar Jesus Cristo há 6 anos atrás. Que até então a única coisa que me servia era o que os homens falavam. Não que... Porque eu não conhecia Jesus. E Paulo, ele tinha estudado toda a lei mosaica. E aí vem Paulo, encontra com o Senhor Jesus, e o encontro é inevitável. Vocês já imaginaram quantos de nós estamos precisando desse encontro com Jesus? Esse encontro traz libertação. Aí Paulo disse assim, e teve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Ele estava em jejum, e ele não via. Por quê? Porque a luz de Jesus, a luz de Deus, impedia que ele visse qualquer coisa daqui. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe, não é aquele Ananias de Safira, não, tá? Aquele lá já tinha morrido. Ele disse-lhe, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ele fala para Ananias ir lá em Saulo. E quando Ananias vai encontrar com Saulo, o que acontece? Ananias tem medo. Isso é visível nos dias de hoje. A gente vive isso hoje. Porque existe uma barreira entre nós e entre os homens. Ananias falou, meu Deus, está doido, esse homem mata gente, esse homem faz e acontece. Não vou não, Senhor. Aí o Senhor disse para Ananias o quê? Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque Paulo teria acesso a todo esse lugar, pela a estrutura e o conhecimento que ele tinha.
ele conseguiria entrar em tudo aqui. Ele entrou, de fato, ele entrou em todos os lugares. Quando ele não entrou com liberdade, ele entrou preso. Ele entrou preso. E a gente vê que muitos, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo foi uma pessoa que padeceu pelo nome do Senhor Jesus para formar a igreja que somos nós, tá? Eu quero que vocês entendam que a igreja somos nós. Mas ele sofreu demais, por quê? Porque ele era um cara da lei. Aí, de repente, vem você falando de Cristo. As pessoas não vão aceitar. E eles estavam começando a formar o caráter cristão nas pessoas. A fazer com que as pessoas tivessem um caráter cristão. Poxa, eu sou crente. Eu sou de Jesus. Era essa a verdade de Paulo. Era mostrar para todos que ele tinha dentro dele, que Cristo tinha aparecido para ele, e começar a formar o caráter cristão das pessoas, que eles não sabiam nem para que lado que ia. Até porque eles estavam sendo mortos pelo próprio Paulo, pelo próprio Saulo. Então, quando Saulo recebe Jesus, acabou. Aí começa, e muita gente fala que nós vamos padecer tudo isso, já está tudo feito para nós. Nós padecemos hoje espiritualmente. Essa semana passada, eu acho que foi semana passada, essa semana, não sei, eu recebi uma mensagem tremenda a respeito da minha leitura, dessa leitura bíblica que nós fazemos, a respeito de como eu falo. E eu refleti muito em relação a isso, acho que foi sábado, não me recordo, foi sexta, não sei. Eu refleti, foi sexta-feira. Eu refleti muito em relação àquilo que eu ouvi. E as nossas perseguições hoje são essas, porque você tem que falar exatamente algo que... Daqui para frente vocês vão ver Saulo falando sem medo. E hoje você precisa falar pisando em ovos. E Paulo, ele foi abrindo caminhos. Ele foi como uma patrola, sabe, um trator que passa tirando as pedras, as árvores da frente para abrir uma estrada. Paulo e os apóstolos foi isso para nós. E abriu, está tudo aberto. Só que hoje nós somos coagidos, como Paulo, daqui para frente vai ser. Porque nós temos que falar como o homem quer ouvir, e nós temos que falar de uma forma que a gente não encosta, não esbarra em nenhuma doutrina de homem. E eu não consigo, porque eu vou ter que enfeitar isso aqui, e aí vocês não vão entender o que, de fato, o que a palavra quer mostrar para nós. E quando Paulo ele aceita, quando o Senhor Jesus encontra com Paulo, e tem esse encontro que acabou, Paulo não massageou ego mais de ninguém. Ele foi preso, ele foi surrado, ele foi tudo isso aí porque ele falava de Jesus sem costura. E se nós estamos aqui, nós temos as nossas escolhas. Ou você fala de Jesus porque com enfeite, para você não atacar, porque a mensagem que eu recebi é que eu ataco a denominação, eu não tenho essa intenção. Eu não tenho. Mas quando eu falo de Jesus, automaticamente a palavra de Jesus, ela constrange as pessoas que são religiosas. E não é esse o meu feitio. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é que as pessoas conheçam Jesus e se liberte de homem. Essa é a minha intenção. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente vai se libertando como Paulo libertou. Quando Ananias chegou lá na casa de Paulo, ele entrou e impôs as mãos. Ele colocou as mãos e disse: irmão Saulo, olha que lindo, Saulo já era irmão dele. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. O que aconteceu de novo com o batismo aqui? Não perguntaram nada para Saulo, se ele era casado, solteiro, amaziado, junto, se fumava, se bebia, nada. Ele recebeu o Espírito Santo, que lindo isso aqui. Que tremendo, né?
Olha só. Ele foi cheio do Espírito Santo, levantando-se foi batizado. Meu Deus. E não teve perguntas. Então, o que a gente falou lá a respeito do capítulo de número 8, né? Não tem perguntas para batizar, é um concerto seu com Jesus. Se você precisa ser batizado e você crê em Jesus, procure uma igreja, batize, faça um concerto com ele, porque é ele quem vai cuidar de você. É ele. E quando ele chama nós não temos que ter medo, meus amados. Nós não temos. Nós temos que ser valentes nessa parte. Bora lá, agora o perseguidor é perseguido. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória ao seu irmão Fábio. O irmão sente de ler, nós estamos lendo Atos 9, o irmão sente de ler do versículo 19 ao versículo 31. O perseguidor é perseguido. Se o irmão tiver em condições, se não tiver, não tem problema. Tá, irmã. Do 19 ao 31, é? Isso, do 19 ao 31, aham. Não fala. Irmã, oi. Ah, tá. Achei que tinha caído sua conexão. O perseguido é perseguidor, né? O perseguidor é perseguido. É perseguido, né? Isso. Tá bom. Até o 31, é? Isso, aham. Tá bom. Deus seja louvado. Amém. Amém. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E jogo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito, mas confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Glória a Deus. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos,
mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, Bernabé, tomando consigo, o trouxe ao apóstolo. Ele contou como no caminho ele vira ao Senhor. Ele falara, e como em Damasco falará, falará, e como Damasco falará, lhe falará, e glória a Deus. E como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. No nome de Jesus, Deus abençoe. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicava, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Amém. Irmão Fábio. Nós acabamos de ver aqui, Paulo, ele sai, né? Ele recebe o Espírito Santo, ele é batizado, e ele sai pregando e o povo não acredita. Sabe quando aquela pessoa que você tem na sua família, que ela não aceita Jesus por nada, de repente ela vai lá e batiza? O que acontece? Você fica com medo, né? Essas pessoas, geralmente, elas são as pessoas mais... São as pessoas que mais dão fruto. São essas pessoas, viu, meus amados? E Paulo chegava, né? Ele falava ousadamente no nome do Senhor, no nome de Jesus. Vocês estão vendo que tudo aqui é no nome de Jesus? E vocês veem que nós tudo falamos no nome de Deus. Poucas pessoas conhecem Jesus. Por que nossas demandas elas não são resolvidas? Porque nós falamos de Deus, nós vamos até Deus, e Deus não nos atende se não for por Jesus. Nós já falamos isso lá em João. A gente leu muito sobre isso. E vocês veem que só dá o nome de Jesus. E por que a gente não lê o Novo Testamento? Por que a Bíblia é um todo? Porque lá no Velho Testamento não fala de Jesus. Só que nós vivemos tão bitolados no Velho Testamento que a gente só fala de Deus. E aí as coisas não acontecem. É até difícil falar no nome do Senhor Jesus. É muito difícil. É estranho. É estranho para muitos. Hoje eu já estou adaptada a falar no nome do Senhor Jesus, mas era só Deus, 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 Deus faz, Deus falou comigo. Não. É o Senhor Jesus que fala conosco, através do Espírito Santo. Nós não temos esse acesso a Deus. E Paulo dizia aqui, ó, que na verdade ele ainda era Saulo. E todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Se a gente vai lendo aqui, vocês vão ver, só fala no nome do Senhor Jesus quando é referido a nós. A conversa, Saulo, ele teve acesso direto ao Senhor Jesus. Que nós possamos colocar o nome do Senhor Jesus na frente de todas as nossas demandas para que sejam resolvidas, porque Ele faz. É só Ele que pode chegar diante de Deus, como Paulo chegava. Paulo ia no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus,
Elia, em nome dele, falava ousadamente em nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos. Vocês imaginam a confusão que Paulo armou? Que ele falava contra, falar. Quando eu falo de Jesus, eu estou falando contra alguém que prega Jesus, mas que prega com viés. Por que Paulo tinha problema? Porque o povo lá era da lei mosaica, falava de Deus. Aí veio Jesus para resolver essa parada, para tirar o povo debaixo do jugo do homem. A história se repete, meus amados. Hoje não é diferente. E só Jesus vai nos tirar desse jugo pesado. Só Ele. Quando Jesus chega, Ele transforma a nossa vida. Eu estive conversando ontem com uma pessoa e ela disse a mim assim, que a leveza de ter recebido o Espírito Santo, de ter recebido Jesus, de estar servindo a Jesus, ao Senhor Jesus com liberdade, não existe igual. Não existe. Até aqui eu caminhava com homem, seguia homens, e tudo que é de homem é pesado. Toda doutrina de homem é pesada. E Paulo, tanto que Paulo vivia, olha o que Paulo tinha que fazer, gente, matar. Porque a doutrina do homem, ela mata. Porque você precisa obedecer, só que você não consegue, porque é muito pesado, a gente não consegue obedecer. Eu mesmo sou uma pessoa muito ruim para obedecer a doutrina de homem, eu sou. Aí, às vezes, eu sou tida como perversa, pervertida, mas não é. É porque eu amo o Senhor Jesus. E a doutrina dele é leve, é linda, é macia, é gostosa de viver. E nós precisamos andar com Jesus, viver Jesus e ser Jesus. E Paulo vai pregar, ninguém acredita nele. Como é que pode esse cara ter convertido? Converteu? E saiu pregando o evangelho, abrindo os caminhos, tirando todo o mal do meio para a gente passar. E você continua sem querer passar. Você continua querendo estar no sofrimento, viver o sofrimento, carregar a doutrina de homens, viver sob jugo pesado. A gente ainda continua, porque nós temos medo. Nós temos medo de homem, nós temos medo do sistema, nós temos medo de família, nós temos medo de tudo. E vou dizer para vocês, aceita Jesus, aceita o Senhor Jesus hoje como seu único Salvador. Mas aceita, como Saulo aceitou, como eu aceitei, como nós que estamos aqui aceitamos. Essa leitura bíblica que a gente faz é uma leitura bíblica que a nossa intenção é Jesus. Eu creio que o irmão Júlio também está fazendo o mesmo, mostrando Jesus para a Irmandade. E quando a gente começa a caminhar com Jesus, acabou os nossos problemas. Claro que nós temos as dificuldades, mas você tem aonde ir. E não vá direto a Deus, porque ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus disse. Não vá, só por Ele. E aí nós vamos ler aqui, cura de Enéas, ressurreição de Tabita. Versículo 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achando ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Olha só. E disse-lhe Pedro, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram quando estava com eles. Mas Pedro, fazendo-a sair,
todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse-lhe, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Aqui já eram obras que Pedro e João estavam ali. Eles tinham recebido o Espírito Santo, a cura. Muitos de nós têm o dom da cura, viu, meus amados? Muitos de nós têm o dom da cura. E a gente tem que exercer esse dom, a gente tem que procurar a colocar em prática. Eu tenho o dom da cura, mas eu não faço nada, eu tenho medo. A gente tem medo de tudo, a gente tem que ter intrepidez. Dá medo mesmo quando a gente vai, principalmente quando a gente vai falar de cura para alguém. A gente tem bastante medo, porque a gente tem medo de não acontecer. Mas você tem que ter fé, tem que ter intrepidez para poder falar, para poder fazer. E os meninos tinham. Os meninos tinham andado com o Senhor Jesus e tinham recebido o Espírito Santo, tinham visto a ascensão dele. E eles foram lá e curaram Enéas. O Senhor Jesus te dê saúde. Eles falaram para Enéas. O Senhor Jesus te dê saúde. Pega a tua cama. Se você tem alguém enfermo dentro da sua casa e você tem no seu coração essa certeza da cura e da libertação, profetiza. Está na hora de a gente começar a profetizar. Está na hora de a gente começar a impor as nossas mãos. Não adianta. Às vezes a gente fala muito de Jesus, mas nós não temos essas obras para contar, essas obras para fazer. A gente tem medo, nós somos tímidos. Nós somos tímidos. Então, vamos aos pés do nosso Senhor Jesus, vamos orar, vamos expulsar esses demônios que tem dentro das nossas casas, vamos pedir a Ele que dê forças para nós e que nos dê a força de... muita enfermidade, meus amados, tem muita enfermidade. E nós precisamos ter essa intrepidez de falar para o Senhor assim, o Senhor, levanta. Ele foi lá em Dorcas estava morta. Tabita estava morta. E o que ele fez? Ele era Dorcas, né? Dorcas estava morta. E o que ele fez ali? Ele ressuscitou ela. Ele ressuscitou. Ele foi lá, o poder que está sobre nós levanta morto, tira câncer. Vocês já pararam para pensar que vocês têm um Jesus, nós temos um Jesus Cristo, um Senhor Jesus tão tremendo, que intercede por nós 24 horas, que vai diante do Pai, na hora que a gente vai impor as mãos nossas sobre o enfermo, chama pelo nome dele, Senhor Jesus, recebe a cura em nome do Senhor Jesus e é curado. Anteontem aconteceu isso aqui dentro de casa. Anteontem. E, assim, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa... Eu tenho essa intrepidez de repreender, sabe? E anteontem aconteceu isso, e o Senhor deu saúde a quem não tinha saúde aqui dentro da minha casa. Mas eu não tenho medo, sabe? Eu não tenho medo de... Eu não tenho medo de não acontecer. Eu não tenho medo de não acontecer, eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Mas vamos para frente. Vamos pedir ao Senhor que Ele possa entregar para nós a cura. Falem dentro das vossas casas. Você está precisando de alguma coisa, peça ao Senhor, que Ele vai te dar deliberadamente. Confia no Senhor. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós temos essa intrepidez de poder fazer, de acontecer as coisas na nossa vida. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês que estiveram conosco, tanto aqui como na plataforma do YouTube. Nós vamos ler agora os Salmos de número 20. E, em seguida, nós vamos orar. Irmão Dom está conosco, mas eu não sei se ele pode orar. Se ele puder, depois dos Salmos, se o senhor puder agradecer essa leitura bíblica, nós vamos ficar muito contentes. Se não puder, nós vamos entender também. Eu acho que o horário dele já está vencido. Nós vamos pedir aqui, vamos ver se... Irmã Heloína, irmã sente de ler os Salmos 20? Se a irmã sentir... Irmã Heloína? Oi? A irmã sente de ler os Salmos 20?
Cito. Vou ler. Tá ótimo. Glória a Deus. Paz de Deus a todos. Amém. Amém. Oração pelo rei na guerra. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembra-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos por tua salvação, pela tua salvação, e em nome do nosso Deus, lavoraremos perdões, satisfaça ao Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da tua destra. Uns confiam em carros e outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantaremos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Deus abençoe. Amém. Amém, meu Heloína. Deus Amém. abençoe pela prontidão, viu? Glória a Jesus. Eu penso que você pode Amém. agradecer a nós. O irmão Dom, ele deve estar quietinho lá, que ele não manifestou. Você agradece essa leitura bíblica, apresenta o irmão Dom que vai trabalhar, os pedidos de orações aqui, irmã Neide, não vi irmã Neide conosco hoje, vamos apresentá-la também, ela deve estar trabalhando, irmão Miguel, Mayra, a plataforma do YouTube, aqui do Zoom também, tá bom? Tá com você aí para agradecer, e vocês estão vendo que a nossa leitura bíblica está casando com Salmos. O Senhor não quer nós, o Senhor não quer esse povo deitado, esse povo acabado, esse povo sem forças. O Senhor quer nós valentes, valorosos. O Senhor quer nós cheios de forças. O Senhor quer que nós estejamos prontos para servir a Ele. O Senhor não quer que nós... já levanta o dia todo mundo cansado, sabe? Já levanta o dia todo mundo cheio de desânimo, não sabe o nosso dia de amanhã, a nossa vida hoje. Vocês acham que eu não tenho demandas para ser resolvidas? Tenho. Inclusive, eu quero que orem para mim, tá? Que eu vou fazer 2 provas, são difíceis, que eu não consegui fazer ontem, mas eu estou pedindo oração para que Jesus Cristo, o Senhor Jesus, me dê sabedoria hoje. E nós vamos, levanta daí, gente, levanta dessa situação difícil que você está. Sabe o que eu sinto dentro do meu coração? Que nós estamos dando mais ouvidos às nossas fraquezas, à nossa fragilidade, do que ao Senhor Jesus, que é tão grande para fazer tudo por nós. Hoje de manhã, o meu pensamento foi assim, eu tive uma noite muito boa, eu dormi bem essa noite, mas hoje de manhã eu acordei cedo, eu dormi li a palavra 8 de João, e fui ouvir alguns áudios da irmã Vera a respeito daquela palavra. Que palavra tremenda! Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu coloquei todos os meus problemas nas mãos do meu Criador, porque eu sei que hoje Ele vai resolver não só o meu, mas também o problema de todos aqueles aqui da salinha que nós estamos orando, nós estamos pedindo e nós estamos suplicando por eles. Eu tenho certeza no meu coração que muito fará o Senhor Jesus por nós. Glória a Jesus. Irmã Heloína, agradece para nós, por favor. Acho que o irmão Dom, ele até saiu, ele de certo caiu a conexão dele. Mas apresente ele, que ele está indo trabalhar, tá bom? Tá bom. Glória a Deus. São fiel. Tá bom, glória a Deus. Aleluia.
Senhor, nosso Deus e nosso bom Pai Celeste que se encontra nos céus, te damos graças a Ti por mais um dia na face da terra, pelo esse sol maravilhoso que está brilhando, louvado seja Deus. Senhor Deus, por Senhor ter abrido nossos olhos nesse dia de hoje, louvado seja Deus. Senhor, te damos graças a Ti por Senhor ter nos abençoado nesta salinha de oração. Eu trabalhei esta noite e eu cheguei, dá tempo de ouvir, Senhor Eterno, a palavra, louvado seja Deus, e o Senhor me concedeu essa oração nesta manhã, no dia de hoje, e o Senhor ter nos dado, Senhor Eterno e Santo, essa grande vitória nessa salinha de oração. Senhor, nós te agradecemos a Ti, Senhor Eterno e Santo, por todo o bem que o Senhor tem nos dado, louvado seja Deus. Nós vamos te apresentar cada um que está ouvindo essa salinha de oração, cada um, Senhor Eterno, que fez essa leitura bíblica no dia de hoje. Senhor, nós te apresentamos ao Senhor da Glória, cada um, Senhor da Glória, que está nesse momento de joelho dobrado, iniciando esse dia de hoje, Senhor da Glória, quantas causas, quantos problemas, quantas tribulações, Senhor Eterno e Santo, mas o Senhor é conhecedor do nosso coração, da nossa petição, Senhor da Glória. Senhor, nós vamos te apresentar também o nosso querido irmão Dom, Senhor, nosso irmão Dom, que completou mais um ano de vida no dia de ontem. Senhor, abençoa teu servo, Senhor da Glória, cumpra o desejo do teu coração, o que ele tem em causa nas tuas mãos, Senhor da Glória, seja com ele, seja com teu servo, Pai Celeste Santo. Amado Deus, nós vamos te apresentar nossa querida irmã Elinais, Senhor, ela tem que fazer prova no dia de hoje. Senhor, clareia a mente dela, Senhor da Glória. Em nome do Senhor Jesus, a hora que ela tocar naquela caneta, Senhor, o Senhor já fez a prova para ela, Pai. Senhor Deus, tenha misericórdia, Senhor da Glória. Ajuda a tua serva, ajuda teus pais, os teus filhos, a tua família, em tudo, aonde a tua serva colocar a tua mão, onde a tua serva passar, passa com ela, Senhor da Glória. Seja com esta amada serva de Deus, com o Senhor tem levantado esta bandeira, que essa bandeira não vai cair, Senhor da Glória. Senhor Deus que está nos céus, amado Pai, nós vamos te apresentar, Senhor Eterno e Santo, o culto às 3 horas, os teus servos que vai atender, a qual o Senhor tem nos alegrado também, que aquele culto no Brasil, qual o tem entrado nos lares, ó Pai, Senhor tem feito obras também, Senhor da Glória. Senhor, eu estou passando por uma grande tribulação, mas eu sei que o Senhor está do meu lado, que vai me libertar de tudo, Senhor da Glória. Eu tenho causa nas tuas mãos impossível, mas o Senhor é conhecedor também. Senhor Deus, nós vamos te apresentar, Senhor Eterno e Santo, todo, Senhor Eterno, a nação brasileira, Senhor da Glória, nós vamos apresentar as autoridades, Senhor da Glória. Senhor, entra nos hospitais, Senhor da Glória, nos orfanatos, Senhor, os velhinhos, Senhor da Glória, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando, Senhor da Glória, Pai, tomando remédio forte, Senhor da Glória, tem misericórdia, Senhor da Glória, liberta por caridade, Senhor Jesus. Senhor, abençoa os motoristas, abençoa nas estradas, Pai. Senhor, abençoa os evangelizadores, tenha piedade do teu povo. Senhor, nós estamos te pedindo socorro, Senhor, guarda nós, Pai. Livra-nos de todo mal, Senhor da Glória. Livra-nos, Senhor Jesus. Livra-nos, Pai. Livra teu povo, Senhor da Glória. Senhor, abençoa cada um que está nesta oração. Abençoa os irmãos que estão trabalhando e ouvindo esta oração. Senhor Deus eterno e santo, prepara mais oração para nós, Senhor. Prepara, Senhor da Glória, mais à tarde essa linha de oração, Senhor. Senhor, nós vamos apresentar todos os irmãos que atendem essa salinha de oração, as irmãs organistas, aquelas que têm, Senhor, que vai passar em concurso, aquelas que estão esperando a porta de emprego, Senhor da Glória. Em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor tem tanta coisa para dispensar para nós, Senhor da Glória, basta a sinceridade do nosso coração. Senhor, nós te apresentamos por tudo nesse dia de hoje, graça nós te damos por tudo, porque nada somos em ti, mas em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre, amado Deus. Amém, glória a Jesus, Amém. aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus, aleluia, Senhor Deus e Pai, joelhos curvados da tua presença, tão agradecido, Senhor, mas é uma gratidão tão grande no meu coração,
de ter escutado a oração que a irmã Heloína fez, a prontidão dos teus filhos que leram, que oraram, Senhor, oh Senhor Jesus Cristo, nós te amamos tanto, mas tanto, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Pegar a vida da irmã Heloína nas tuas mãos. Ela disse que está com demandas nas tuas mãos, Senhor. Situação que só tu resolve. Então tá fácil. Se é só tu quem resolve, tá fácil. Tá tudo fácil, irmã Heloína. Filho da glória, Jesus Cristo, quem resolve, tá fácil. Tá tudo resolvido. Materializa, minha amada, põe em prática tudo que você está escutando e Jesus está chegando, já está aí dentro para te dar esta obra nas tuas mãos. Abençoa toda a Irmandade, Senhor, não deixa nós cansar de pedir oração, Senhor. Nós cansamos de ouvir a tua palavra, de orar, Pai. Foi o direito que ficou reservado a nós, Pai amado. Faz com que todos nós saímos daqui cheios do Espírito Santo nesta manhã, Senhor, tarde, noite, em alguns países. Como, Senhor Jesus, aqueles homens de Deus entraram na casa de Enéas, Senhor, e teve saúde. Que a tua palavra possa entrar dentro das casas e possa ter saúde também, Pai amado. Jesus Cristo, prepara nós, Pai amado, para a eternidade, prepara nós para receber a tua palavra, Senhor, e faz nós cada vez mais firmes e fiéis a ti, em nome de Jesus. Pai querido que estás nos céus, guarda o nosso dia, Senhor. Abençoe a irmã Neide, que não vimos aqui hoje, Pai, ser com ela, Senhor amado, todos os pedidos de orações que foram pedidos, Senhor, lá na plataforma do YouTube, uma demanda enorme de pedidos de orações, mas nós acreditamos e cremos que Tu és o nosso pastor e que nada vai nos faltar. As casas que estão em necessidades, quanta necessidade chega até a mim, Senhor. Tem dias que eu não sei nem como que eu vou fazer, o que vai acontecer, mas Tu tem tocado no coração do Teu povo também para ajudar o próximo. E nós cremos, Senhor Jesus, que tu está do nosso lado, Tu está conosco. Deus querido, Deus amado, eu digo por mim, eu não tenho mais prazer em nada desta vida, Senhor. A minha vontade é estar na Tua presença. A minha vontade, Senhor, é orar, é buscar, é clamar, é pedir, é conhecer a Jesus a cada dia mais. Senhor, eu estou sentindo falta da irmã Luciana também, que é testemunhada, Pai, da irmã Meire, Senhor, aonde elas estiverem, dá um abraço, ser com elas, Pai. Pai, querida irmã Adriana, Senhor, ela precisa tanto de um milagre, Senhor, da glória. Manifesta na vida dela e nós vamos glorificar o Teu nome. Fábio, que está aqui conosco também, irmã Marlene, Senhor, e tantos quantos, Senhor, irmã Maria de Lourdes, irmã Josiane, irmã Luciana Neres, a irmã Márcia, irmã Margarete, irmã Maria da Soledade, irmã Maria Helena de Alagoas, a irmã Maria Helena de Pires do Rio, a irmã Marilda, a irmã Mona Lisa, a irmã Selma, a irmã Valdineia, a irmã Jocicleide, Senhor, irmão Dom também que precisou sair, Pai querido, o Senhor Jesus Cristo, Tu sabes, Tu é o Deus que vive, que faz todas as coisas, que nós possamos nesta manhã, Senhor, sair conscientes que estamos habitando debaixo da sombra do Onipotente, que nós possamos descansar debaixo das Tuas asas, Senhor, porque saberemos, Pai amado, sabemos que Tu nos livrará a todo momento, Senhor, Tu tem nos livrado do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Senhor. Deus querido, quantos aqui estão esperando pela Tua justiça neste dia de hoje? Jesus, justo juiz, Jesus Cristo, que tudo pode. Somente em Ti confiamos, a nossa alma está esperando por Ti silenciosamente. Quantos, Pai amado, como a irmã Eliana Fernandes, já não sabe a quem recorrer mais. É o filho com vozes falando, tira a sua vida, Pai, sai, você não vale mais nada, Senhor. São os nossos filhos, é a Tua geração eleita, Pai. Muitos já não têm mais palavras para pedir, para expressar, mas nós estamos aqui, não somos melhores que ninguém.
mas nós estamos aqui batendo na porta da misericórdia, da sabedoria de Deus e te pedindo, salva-nós, Senhor. Salva os nossos filhos, salva a nossa família, Pai. E faz com que a tua palavra, Senhor amado, superabunde em nossos caminhos. E nós vamos, Pai amado, dizer a todos, nos 4 cantos desta terra, Senhor, que tu vive em nós. Te damos graças por tudo, e tudo que pedimos não é nada, Senhor, no nosso nome nem merecimento, porque nada merecemos. Mas é em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aquele que vive e intercede por nós eternamente. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Meus amados do Senhor, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe grandemente os irmãos e as irmãs que estão aqui junto conosco, que estão na plataforma do YouTube, que nós possamos ter certeza de que Jesus Cristo está conosco e que nada vai nos faltar, que nós não venhamos nos escandalizar com a palavra de Jesus, que nós não venhamos ser julgadores, nem apontadores do nosso próximo. Abra sua casa para o Espírito Santo entrar, deixe ele entrar. Fala para ele, a minha casa está aqui, a sua casa coração, a sua casa física, e que nada falte na vida de vocês. Eu amo muito vocês, e que a paz de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os hinos cantados, todas as palavras lidas, as orações, as 2 orações que foram elevadas aos céus, se materializem. Meus amados, vamos gerar milagres. A geração é o quê? Quando a gente fala de geração, existe uma geração que são 9 meses, hoje as crianças são precoces, 7, 6 meses. Mas gera o seu milagre aí. Começa a dizer que você já recebeu, eu já recebi a minha causa. Se alguém chegar para você perguntando cadê ela, você fala está sendo gerada. No tempo da vida, eu vou receber. No tempo da vida são 9 meses. Vamos começar, talvez antes, veia prematura. Daqui 2 meses, 1 mês, materializa, começa, profetiza aí na sua vida que você já tem aquilo que você quer. Hoje eu preciso de uma obra. Eu já comecei a gerar ontem e eu sei que vai acontecer hoje. Quantos irmãos e irmãs hoje acordaram precisando que uma obra seja feita? E vai acontecer. Que a paz de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que aconteceu aqui dentro não só permaneça nos nossos corações, mas materializa na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Os microfones estão todos abertos, viu? Eu fechei. Amém. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus, com tudo.